ainda nós estamos investigando, né? Não finalizamos as investigações. O que nós temos, né, no dia 18 de junho, por volta das 30 horas, a Sofia, uma criança de 1 ano e 2 meses, deu entrada no UPA, aqui de Arapongas, já sem vida. Dentro das nossas investigações, o que nós temos, uma criança que foi brutalmente estuprada e com indicativos de que o pai cometeu tal barbaridade, sendo que a mãe e a avó foram coniventes com isso. A morte, estamos ainda apurando, há indicativos que o estupro levou a criança à morte, mas ainda não fechamos isso. Tem indicativos de que essa prática ela não foi um fato isolado, ele não ocorreu especificamente na terça-feira. Estamos averiguando com tudo que indica que isso já vinha ocorrendo diariamente com essa criança. Então, o que nós temos é um estupro e a nossa legislação traz o estupro seguido de morte. Mas, dentro do que temos, é um estupro e um homicídio qualificado. São duas tipificações divergentes. Não tem como você falar que um pai que estupra uma criança de 1 ano e 2 meses, ele não quis matá-la. Ele quis, sim, matá-la. Não tem como. Durante toda a semana, a senhora acredita que ele estava violentando? E a mãe sabia, a avó também, doutora? Sim, a mãe que trocava, né, a criança e o ânus dela estava dilacerado, não tem como. Qualquer leigo, ao ver essa situação, sabe que a criança foi abusada, não precisa nem de perito para, né, com certeza, lógico, o perito confirma, mas a situação era tão extrema que qualquer pessoa consegue identificar. Qual a versão dele, doutora? Ele disse que não foi ele, que ele nunca trocou a criança, nunca trocou nenhuma das filhas dele, e ele entra em contradição, porque ao mesmo tempo que ele fala que nunca trocou, que sempre foi a mãe, a hora que a gente mostra a foto da criança, ele fala que já passou pomada. Enfim, quem não troca e passa pomada. Ele diz que por volta das 19 horas... a mãe deu um banho na criança para ela mamar e a criança acabou engasgando com leite. Uma versão totalmente que não descabida, né? Porque a criança deu entrada por volta das 20 horas, morta. A perícia indica que há pelo menos 2 horas ela estava morta. Então, às 19 horas, a hora que a mãe deu o banho, a criança já estava morta. A dona Maria, que é a avó da Sim. criança, ela alega que a versão do pai era correta. Ou seja, conivência total também. Sim. Ela está envolvida diretamente. Sim, conivência total, não tem como. A casa é pequena, a criança tem 1 ano e 2 meses, não tem como falar que não sabia, fechar os olhos para isso. Doutora, não tem como. Você poderia falar, assim, o que o médico já constatou? Parece que ele fez até o exame na hora já deu que não era, né? O afogamento. Sim, e sim. quais foram as outras etapas? Essa sequência de exames, desde o médico que atendeu na UPA até os primeiros laudos periciais que vocês tiveram, que foi indicado? O laudo pericial nosso já indicou o estupro de vulnerável. Estava completamente dilacerado o ânus da criança, vindo inclusive a romper a parede do intestino, para vocês terem ideia da gravidade da situação. E o afogamento também foi descartado? Totalmente descartado. Continuam presos. Essa é a informação que eles foram transferidos daqui? Sim, por questão de segurança. Foi para onde? Destino não informado. Não informado, que também não cabe, né, a nós, é o DEPEN, né, que faz, até por questão de Chegaram a segurança. ser agredidos, doutora? Não, ainda não verificamos, porque realmente é com o DEPEN. Essa situação ainda não chegou ainda pra gente. Doutora, uma outra criança morreu há 2 anos atrás na mesma UPA, filha do casal. Teria algo semelhante? Foi feita uma investigação em cima da morte da outra criança? Já instauramos inquérito também para estar averiguando. A criança ela faleceu em Apucarana, né? Já fomos atrás da certidão de óbito e vamos reabrir o caso justamente pela gravidade, né, com quem foi encontrada a Sofia, o que nos faz acreditar também que a outra criança possa ter sido,
que a causa mortes possa ser a mesma, né? Mas vamos averiguar, estamos Eles tinham averiguando. outra criança, outros Sim, filhos. sim, outros filhos. Tem outras suspeitas sobre essas crianças também? Tem suspeitas da criança de 4 anos de ter sofrido também possíveis abusos. Não na mesma proporção da Sofia, mas a suspeitas também já foi instaurado inquérito para estar averiguando essa situação. A senhora já iniciou os 3, doutora, vai iniciar por quais crimes cada um deles? Ainda não iniciei porque quero finalizar a investigação e já, de antemão, do que eu vejo, é o estupro de vulnerável. Preciso provar que ele aconteceu na forma continuada, né, que não foi um fato isolado, e homicídio qualificado, né? Uma criança de 2 anos não tem como se defender. Qualificado por quais elementos? Pela não ter como se defender realmente não tem, né, 1 ano e 2 meses, não tem como se defender a morte em si, da forma que ocorreu, sim. A mãe e a avó por quais crimes? Pelos mesmos crimes, né, porque elas têm ambas têm o dever de garantir, né, elas deveriam ter evitado tal prática, omissão imprópria juridicamente que nós falamos, e respondem pelo mesmo crime do pai, o estupro e o homicídio. O que mais importa não é nem essa qualificação em si, digamos, nós temos que provar, porque não adianta falar que é notório, que todo mundo sabe que a criança não tinha como se defender, que é uma crueldade, que é nojento, né? Uma coisa assim, mas a gente tem que provar. E para provar é mediante perícia. Então, assim, a prioridade agora é a materialidade, né? A perícia, comprovar a maneira que ocorreu, desde quando isso vem ocorrendo e toda a participação, se tem mais alguém, os envolvidos e tudo mais. Mas sim, com certeza, não. Mas a prioridade da polícia é dar o subsídio para a ação penal, né, para a denúncia do Ministério Público. Quanto tempo deve levar para vocês terem também esses laudos periciais que podem comprovar essas outras qualificadoras? No mínimo 30 dias. Eu pedi a temporária justamente por isso. A mãe Pra- das crianças durante o depoimento, como que ela falava? A Fria, reação dela? extremamente fria. Os 3 extremamente frios, ninguém chora. Apáticos, não demonstraram nenhum tipo de sentimento. A mãe, a versão aparentemente, eles combinaram. Todos falam que deram banho, que a criança engasgou, estava na sala, chamou o pai tentou acudir a criança, não conseguiu, e encaminharam para a UPA. Mas todos frios, ninguém derruba uma lágrima. Essa história não foi agora não, doutora? Passa não é quinta, não é sexta-feira? Sim, a priori, né, foi convertido em preventiva, né? Tem 10 dias a partir dos fatos, mas eu representei pela temporária justamente por estar verificando que a investigação tem que prosseguir, pelo menos precisa de 30 dias. Já foi deferida? Ainda não. Esses áudios, né, que circularam de presas falando que essa mãe teria confessado, vocês puderam verificar se esses áudios são autênticos e se realmente ela confessou dentro da cadeia? Não verificamos, mas assim, é uma situação que não podemos usar essa confissão, porque ela é sob tortura, né? Não tem como juridicamente estar usando isso é ilegal. Elas tiveram a oportunidade dela no interrogatório de falar, não falaram, e não tem como um áudio de dentro da cadeia, que provavelmente apanharam, enfim, para estarem falando isso. Não tem como utilizar, enfim, é nulo, né?